Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre faço a brincadeira, acho que o pessoal que está vendo não aguenta mais, porque internet é qualquer horário. Eu não quero me fixar num específico. Bem-vindo ao Innovation Festival 2022. Eu sou o Rodrigo Terra, sou sócio, diretor de estratégia e negócios da Monkin, que é a parceira de conteúdo da Fast Company. Queria apresentar aqui uma história incrível de uma pessoa e de uma marca. A pessoa eu estou conhecendo agora e a marca é uma história que enlouqueci quando a gente sabia que a Mariana ia sentar aqui. Muito bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo. E eu queria que você apresentasse, Mariana. Eu sempre deixo a própria pessoa falar dela mesma, porque eu acho que é o melhor jeito de conhecer alguém. Legal. Bom, prazer estar aqui com vocês, ser convidada. Então, eu sou a Mariana Tunes, eu sou a diretora de marketing da Fazenda Futuro. Estou na empresa basicamente desde o início da empresa, assim, 3 meses depois do lançamento do produto em si. Então, o primeiro produto foi lançado em maio e eu entrei logo em agosto, né, no comecinho de agosto eu já estava na empresa, para justamente estruturar toda a área de marketing da empresa. Né, a início era só o fundador, o Marcos Leta, que é o fundador, e eu conto um pouco da história da Fazenda daqui a pouco, mas era só o Marcos, e aí eu entrei para, junto com o Marcos, estruturar a área de marketing e estruturar toda a parte de exportação também, marketing fora do país. Então foi uma longa jornada aí, longa, rápida jornada, porque no fim é isso, a gente só tem 3 anos no mercado, mas eu, como carreira, já fiz também diversas outras empresas de bens de consumo, também de alimentos e bebidas. Então, a minha carreira é muito pautada em bebidas e alimentos. E aí, quando, na verdade, eu recebi a proposta do Marcos para fazer parte da Fazenda Futuro, eu nem não pensei direito, eu já falei, vamos embora, porque a proposta, o projeto, tudo, fazia muito sentido com a minha vida. Essa mudança de estar numa marca mais estabelecida e aceitar o desafio de uma startup, que de fato era. Como é que foi para você? É aquela coisa assim, que depende muito, acho que, do momento de vida, mas eu acho que hoje em dia, você passar por uma startup é essencial, né? Essa agilidade, você efetivamente poder botar em prática a rapidez de tudo que você já sabe, da sua carreira, de construção de marca, de construção de produto, e fazer aquilo que é uma coisa, enfim, que para mim, por exemplo, é muito prazeroso, é ver a execução acontecer e aprender com a execução na rua. É botar na rua e aprender com quem melhor entende do negócio, que é o consumidor. É efetivamente você jogar o produto na mão do consumidor e deixar ele te trazer a resposta. Isso funciona, isso não funciona, melhor aqui, melhor ali. Então, você ter isso com a sua melhor audiência é muito prazeroso, né? Assim, você não precisa ficar montando 1000 cenários, cenário A, B, C, D, se chove, se não chove. Você, na verdade, vai lá, faz e aprende com quem você está efetivamente vendendo com o produto, né? Sim. Então, é uma mudança bacana. A Fazenda Futuro tem 3 anos, a gente conversou. 3 anos eu posso dizer que foi um pouquinho antes da pandemia. Foi um pouco antes da pandemia. Na verdade, então, qual a história da Fazenda Futuro? Os fundadores, né, o Marcos Leta e o Alfredo, eles eram os donos dos Sucos do Bem, venderam os Sucos do Bem em 2016, né, para a Ambev, e depois disso eles sempre foram atrelados a esse tipo de um produto natural, e eles foram atrás de entender para onde iria então esse investimento, onde que eles iriam apostar a sequência da carreira deles. E foi bem nessa época que também a plant-based nos Estados Unidos estava numa crescente, né, com as outras, com a Impossible, com a Beyond. Eles foram para o mercado americano estudar um pouco o que era esse mercado, que também era novo, e viram que fazia sentido, vieram para cá, fizeram um estudo de mercado, falaram, é isso, vamos fazer isso. E aí, em 2 anos, então, né, de 17 até 19, o Marcos, que é o nosso R&D até hoje, né, ele é a pesquisa e desenvolvimento, trabalha à frente dos projetos, ele começou a preparar toda a marca para lançar, e aí em maio de 2019 lança então o Futuro Burger 1.0, né? E aí na sequência eu entro e nisso já tem essa história da escutativa, né? Eu entrei e a gente já estava vendo algumas necessidades de mudança de fórmula. A gente tinha um açúcar na fórmula que os consumidores falavam que não precisava, e o Marcos já trabalhando nisso, e aí logo em setembro a gente já lançou a versão 2.0 do produto. Então é uma história, né, de mudança também, mantendo na questão né, de alimentos, uma questão de mudando de uma empresa, né, que acabou de vender para a Ambev para ele criar outra, mas sempre com essa pegada de saudáveis, né, de produtos naturais. Então, a velocidade para mim foi o grande segredo e é de fato trabalhar como startup.
vocês tiveram mais ou menos um ano antes do lockdown. Então vocês tiveram que chegar. O processo de escutativa desde o começo é um negócio que eu falo para todas as startups que eu conheço e é muito difícil entender a real importância disso. E você está trazendo isso desde o D0 da companhia. E de uma hora para outra, o mundo fechou. E você já era uma marca, de certa forma, conhecida, estabelecida, porque a forma que você precisa abordar o mercado foi muito impactante. E como é que foi lidar com essa mudança de estou na rua, estou falando e de repente eu sumi um tempo? Qual foi o desafio de uma marca de um ano, né? A gente fala que a gente ficou, né, mais tempo em casa, né, do que efetivamente como empresa, né? A gente estava lá nessa pegada, trazendo muito uma categoria nova, uma categoria de plant-based, as pessoas precisam provar, né, precisam experimentar. A gente fala que a empresa, então, o produto ele tem o mesmo gosto, sabor, textura da proteína animal, só que de planta. E aí você falar isso é uma coisa, você comer isso é outra coisa. Então, estar presente em evento era muito importante para a gente. Então, a gente estava em muitos eventos. Quando chega o lockdown, foi aquele momento que, né, que acho que todo mundo para e aí pensa quanto tempo isso vai ser. E aí reuniões diárias para aprender. E aí a gente tem que se reinventar. Reinventar como, né, ali como negócio, como marca, como empresa. Aonde, então, o que está acontecendo né, enquanto a gente está em lockdown? 1 milhão de lives, né, aparecendo, era live para todo. E aí a gente viu essa crescente do consumo dentro de casa. Então a gente fechou algumas parcerias que foram interessantes. A gente criou, primeiro de tudo, de um jeito muito rápido, uma mercearia dentro do iFood, da plataforma do iFood. Mas uma mercearia não no formato só de vender os nossos produtos, mas de vender a solução completa. Então a gente trouxe vários parceiros para vender massa, molho, pão, queijo vegano, ketchup, mostarda. A gente botou tudo lá para a pessoa poder fazer a refeição dela dentro de casa. Então a gente tinha ali o que a gente entendia que eram os melhores parceiros para a marca para poder vender. Shop. Exatamente, one stop shop. E aí, na sequência, junto com o iFood mesmo, eles também viram uma oportunidade porque eles começaram a ver a quantidade de vendas de marmitas, né? Porque todo mundo tinha que trabalhar de casa, cozinhar, não dá tempo. Então, a gente entrou com eles sendo a marmita, a proteína da marmita plant-based, eles tinham um nome lá da marmita deles. E, na paralela, a gente foi correndo para desenvolver, né, a melhor experiência possível da nossa marca. Porque, de novo, a gente, né, queria que a experiência fosse a do evento, da gente estar lá. Mas já que não tinha, o que a gente ia trazer? Então a gente fez a nossa Ghost Kitchen. Então hoje ela existe até hoje, no fim é um projeto que iniciou, existe até hoje, que é a Future Station. E com a Future Station a gente preparou a melhor receita, né? Enfim, são várias receitas, mas as receitas mais clássicas que entrega na casa do consumidor, então, a melhor experiência com a marca que ela pode ter. Porque, claro, você pode comprar o produto e fazer, mas às vezes não é a mesma coisa. Porque às vezes o pão que você comprou não é o melhor, ou o molho você não soube fazer. Então, ali você tem a melhor experiência num preço que a gente entendeu que era um preço muito acessível. Comparado o hambúrguer contra o hambúrguer bovino, né, você estava ali num preço também que era atrativo para o consumidor também fazer essa experimentação. E, claro, ter que ir para influenciadores, mostrar, né, divulgar a marca de um jeito diferente, tá em vários outros momentos de ocasião, né, no online, no digital, porque aí a gente viu essa crescente do uso absurdo, né, das telas e todo mundo online, ninguém saía, levantava mais da cadeira, né? Então, tudo isso a gente teve que parar e repensar um pouco em como atuar quando a gente, né, ficou todo mundo dentro de casa. Foi uma mudança de vida para você, como profissional e como pessoa para todos nós. E você aprendeu 10 anos em 2 anos, provavelmente. Quando você voltou para o mercado, de certa forma, tradicional, que já era muito diferente, abriu-se um espaço muito maior a partir das ideias que você teve no momento de escassez, imagino eu. E como é que você aproveitou essa experiência nova para catapultar em mais um ano, pós-pandemia, a marca que virou, da velocidade que virou, na proporção que tomou, com uma voz na publicidade, na marca, que é a Anitta. De novo, eu fico abismado com 3 anos. Tudo isso. Foram fases, né? Então a gente fala que a primeira fase da marca, que foi essa inicial, a gente precisava muito anunciar a categoria, né, plant-based. Chegamos, existe essa nova categoria, entenda essa categoria, experimente. Aí pandemia, a gente teve que aprender, volta para dentro de casa, trabalha essa parte do online. E enquanto isso, faz um trabalho
de bastidor, né, que não é bastidor, na verdade, mas um trabalho de comercial de aumentar mesmo a distribuição, porque também precisava garantir uma distribuição maior. Quando a gente vai para 2021, que a gente já tem distribuição, mas ainda assim a gente ainda tem uma pandemia, a gente continua trabalhando a parte de fortalecimento de marca no online, é isso que você falou, né, para trazer. E aí, quando chega em 22, a gente fala, bom, tá pronto, né? Agora a gente já tem uma marca que a gente conseguiu estabelecer, a gente já tem a distribuição que a gente precisava, mas a gente precisa aumentar essa voz da marca. Agora a gente precisa dar esse salto, esse tiro de canhão. E aí, a nossa história com a Anitta, ela já vem de longa data, não é uma coisa que a gente, não, de repente, Anitta. Desde o início, quando a gente vai fazer uma persona da marca, né, trabalhava-se a marca, o nome da Anitta sempre aparecia, né, no lado de marketing, porque é uma pessoa inovadora, uma pessoa divertida, transparente, muito do que é a marca. Então tem essa relação. E por outro lado, a marca também já tinha uma proximidade com a Anitta, ao contrário, porque ela sempre gostou da marca. Então ela provou a marca uma vez lá no Rio, ela amou a marca, ela está nessa fase, né, que ela quer reduzir o consumo, ela já tentou ser vegana, quer reduzir. E aí, a partir de então, que ela amou a marca, a gente está em todos os eventos da casa dela. Não existiu um que a gente não esteve presente. Então, já tinha essa conversa, essa parceria, essa sinergia, até que a gente, então, né, no início do ano, falou, vamos fazer isso aqui, então, efetivamente acontecer, e a gente dá essa voz que a gente precisava. E aí chegou o momento que a gente fala que é o momento de tentar democratizar mesmo a categoria de plant-based, né? Trazer essa categoria acessível para todo mundo, mas um acessível que não é o acessível só, é um acessível na voz, né? Porque aí mais pessoas conhecem, mas também em produto, porque a gente traz produtos que são compartilháveis, que tem a ver com ela, claro que a gente chamou uma linha de Futuro Party, né, que tem tudo a ver com ela, que é festa, mas por outro lado também são compartilháveis, então um saquinho, né, que tem os kikikibs, eu consigo botar numa família de 3 pessoas para cada um comer 4 unidades, os mini burgers eu consigo fazer, então também tem essa questão de democratizar com o produto em si, né? Então a gente pensou no produto, no estilo de produto e na voz que ela podia trazer para a marca para dar esse salto, né? Então depois de toda essa crescente que a gente foi aprendendo ao longo aí dos anos. Isso é muito alinhado com a questão dos creators hoje. E que eram influenciadores e agora estão chamados de creators, trazer verdade para a relação. Porque no passado recente as marcas chegavam e falavam assim, eu quero estar aí. E o creator, o influenciador falava, cara, você não tem nada a ver comigo. Eu não posso mudar o meu discurso para o meu público que me comprou por causa de dinheiro ou de uma marca qualquer. Hoje em dia, eu vejo um caminho que são os digital creators que começaram como um negócio antes da pandemia. Então você tem o Primo Rico, Érico Rocha, uma galera que está num mundo diferente ainda da publicidade convencional, que procurou durante a pandemia, putz, eu tenho um produto, eu tenho uma audiência, eu quero voz. Não achou no marketing tradicional ninguém que pudesse entendê-los e catapultá-los, e começaram a montar as próprias estruturas. Então, gestor de tráfego, alguém de criação, de design, e hoje eles faturam 150 milhões por ano, e o creator virou uma empresa. Eu li uma frase brilhante que eu já citei algumas vezes aqui, desculpa ser repetitivo, pessoal, mas eu gosto de ouvir essa opinião por diferentes ângulos, que a marca que não... A marca que não se tornar creator vai ser devorada por creators que viraram marcas. Então isso obriga marcas a se integrar com esse processo e a descobrir um jeito diferente de coexistir de uma forma publicitária e de fusão de propósitos, de uma forma muito diferente. Nesse novo ambiente, vocês se enxergam de alguma forma? Vocês estão olhando esse caminho Total. Dessas empresas novas, né? Sim, total. É importante, né? Eu vou citar o parecido que a gente fala, que na verdade pelo nosso lado se você não disruptar, você vai ser disruptado, né? E a gente fala muito isso. Sim, né? sim, sim. Então, isso também é um motriz, né? uma força motriz para a gente. Então, é isso, a gente sempre tem que estar pensando em como disruptar, senão a gente vai ser disruptado. E quando a gente fala de creators, de conteúdo, é isso, a forma de comunicação está mudando, né? Então, 3 anos de empresa, não tem uma campanha de TV, não tem por que ter, não é para lá que eu vou estar. Então, para onde que a gente traz? Então, é conversar, entender esses novos veículos, estar super atento a isso, né? E a gente está, e a gente quer, a gente gosta de
de estar sempre ali no passo à frente, no que está começando, e dessa forma genuína, né? Tem que ter essa questão genuína. Eu não posso forçar. Eu tenho que deixar muito aberto, ser uma coisa aberta que tem que estar no ambiente ali, né? Para poder fluir de uma forma natural. Porque acho que se não é natural, se é impositivo, o negócio fica truncado, as pessoas não assistem, não querem falar, não querem ver. Então, como é que a gente traz isso o mais natural possível? E alimento, no fim, tem um lado que é muito gostoso, né? Que é natural, né? As pessoas gostam de comer. Então, se você faz uma coisa gostosa, uma comida gostosa, vira assunto, né? Você tá aqui, né? A gente não trouxe aqui hoje, eu falei, pô, a gente tinha que ter trazido. Mas você tá aqui e você botar aqui uma porção de quibe e começar, você já começa a decorrer sobre o assunto, a discorrer sobre o assunto, a falar. Então, é fluida, esse é o lado, né? E pelo lado de inovação nas formas de conteúdo, é isso, tem que buscar, tem que ir atrás. Eu tenho um time voltado para social media, que está dedicado a justamente ficar antenado, né? A gente tem que ter essas pessoas. E os jovens, né, foi o que você falou, né? Os jovens dentro da empresa, que eles são muito antenados com tudo isso. Eles sabem, eles estão pegando ali o que está acontecendo para ver como que a gente consegue, na verdade, do que está acontecendo, tentar pensar já 2 passos para frente. Porque não é nem o que está acontecendo é o que eles pegam. E aí a gente põe o time para pensar e desse que está acontecendo, o que é os 2 passos para frente? Então vamos para lá, é para lá que a gente tem que caminhar. Sim. Estamos caminhando para o final, mas a minha pergunta, você levantou a bola aqui, quais seriam os 2 passos para frente que você enxerga para o mercado, para a fazenda, ou como você... Acho que para o mercado, os 2 passos é ser essa questão de ser one-stop shop, né? Como é que a gente traz a categoria plant-based maior possível, mais conhecimento possível para todo mundo, como é que eu educa os consumidores. Acho que tem esse lado de educação muito importante para mostrar a necessidade que a gente tem em fazer um pouco essa virada com os que a gente chama dos nossos targets, são os flexitarianos, que é a pessoa que quer fazer a redução. A gente fala, é um prato de cada vez, não precisa ser direto, um prato de cada vez você já está ajudando, mas que a gente precisa parar para pensar. Então, é essa mensagem que a gente precisa levar e está cada vez mais levando para frente. E na comunicação, ainda estamos aqui no formato no digital, mas a gente já está olhando do digital, como é que é o metaverso, como é que você traz a questão do sensorial, né, que eu acho que esse é o mais difícil quando a gente fala do metaverso, que às vezes você não vai ter o sensorial ali, mas você vai ter o educacional, e como é que você atrela isso para dentro de um ponto que é alimento, né, que a gente precisa comer, tá junto. Muito legal o nosso papo. Eu sempre termino com uma surpresinha, que é 2 dicas que a Mari daria para alguém que ela acabou de conhecer. Pessoal, profissional, o que veio na sua cabeça, por favor. Bom, 2 dicas. A primeira dica pessoal que eu daria é sempre olhe com um olhar positivo para as coisas. Eu acho que para tudo a gente consegue aprender, mesmo no momento de dificuldade, né, como foi no nosso caso pandemia no trabalho, ou né, pandemia como um todo, trabalho pessoal, mas você sempre tem alguma coisa a tirar ali, então, né, pega-se sempre e transforma isso de um lado positivo de um aprendizado. Então, né, sempre tentar ter esse olhar positivo para as coisas. E do lado profissional, eu diria sempre escutem o seu consumidor. Ele é o nosso melhor, né, melhor chefe que a gente pode ter é o nosso consumidor. Então, esteja sempre com a escuta ativa, aberto, de coração aberto a ouvir o que ele tem para dizer, porque na verdade o que ele quer é o seu melhor, ele quer que você melhore para poder entregar o melhor para ele. Então, esteja com essa escuta muito ativa. Maravilha, muito obrigado. Queria agradecer em nome da Fast Company pelo seu Rodrigo. tempo, pela sua presença, em nome da Monkin também, que está aprendendo numa velocidade maravilhosa aqui nesse momento. E essa história, para mim, é uma perfeita startup, é um perfeito modelo de startup. Então, obrigado e parabéns. Obrigada. Você pode se despedir do pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Mas foi um prazer estar aqui, bater esse papo rapidinho aqui, mas foi ótimo. E precisando, entrem lá no nosso Instagram, Fazenda Futuro, e podem mandar para a gente, que a gente está sempre ali respondendo para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. A gente se vê daqui a pouco.